Olá, estamos de volta com mais um vídeo Poder pela Oração de E.M. Bounds. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Capítulo 5. Oração grandiosa e indispensável. A oração na vida do pregador, no estudo do pregador e no púlpito do pregador precisa ser uma força patente que a tudo permeia, além de ser o ingrediente que a tudo dá colorido. Nunca deve desempenhar papel coadjuvante nem ser uma mera casca. É concedido ao pregador passar com seu Senhor a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. O pregador, para treinar-se na oração que o leva a negar a si mesmo, tem a incumbência de olhar para seu mestre, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. O estudo do pregador deve ser como um aposento recluso, um bedel, um altar, uma visão e uma escadaria, para que cada pensamento suba aos céus antes de descer aos homens, para que cada porção do sermão possa ser aromatizada pelo ar dos céus e receba substância, porque Deus estava no estudo. Assim como o motor nunca se move antes de o fogo ser aceso, da mesma forma a pregação, com todo o seu maquinário, perfeição e lustro, está inerte e estacionária no que se refere aos resultados espirituais, até que a oração tenha acendido e criado o vapor. A textura, a fineza e a força do sermão são como resíduos, a menos que o impulso poderoso da oração esteja nele, por meio dele e detrás dele. Pela oração, o pregador deve incluir Deus no sermão. Pela oração, o pregador deve antes mover Deus na direção do povo, para depois, por meio de suas palavras, mover o povo na direção de Deus. O pregador precisa ter uma audiência com o Senhor e pronto acesso a Deus antes de obter acesso às pessoas. Para o pregador, um caminho livre para Deus é mais firme das garantias de ter um caminho livre para as pessoas. É necessário reiterar que a oração, como mero hábito, como atividade cumprida por rotina ou profissão, é algo morto e fétido. Tal oração não possui qualquer vínculo com a oração que advogamos. Estamos enfatizando a oração verdadeira que encaixa e inflama todos os altos elementos do ser interior do pregador. A oração que nasce da unidade vital com Cristo e da plenitude do Espírito Santo, que brota das fontes profundas e profusas da eterna compaixão e da preocupação imorredora com o bem eterno do homem. Um zelo consumidor pela glória de Deus, uma convicção plena da obra do pregador, difícil e arriscada, e da necessidade imperiosa do mais poderoso auxiliar de Deus. Orar com fundamento nessas convicções solenes e profundas é a única maneira verdadeira de orar. A pregação sustentada por tal oração é a única pregação que semeia as sementes da vida eterna no coração dos homens e edifica os homens para o céu. É verdade que é possível existir pregação popular, pregação agradável, pregação encantadora, pregação com bastante força intelectual, literária e cerebral, com uma medida e forma de bem, com pouca ou nenhuma oração. Mas a pregação que assegura o propósito de Deus precisa começar na oração. Desde o texto até o preâmbulo, ser entregue com energia e atitude de oração, acompanhada e tratada para que germine e ser mantida com força vital no coração dos ouvintes pelas orações do pregador, muito depois que a ocasião tenha passado. Podemos arranjar desculpas para a pobreza espiritual de nossa pregação de diversas maneiras, mas o segredo verdadeiro se encontrará na falta de oração premente pela presença de Deus, no poder do Espírito Santo.
Há inúmeros pregadores que podem pregar sermões refinados usando seus métodos. No entanto, os efeitos dissipam-se rapidamente, não influenciam nada nas regiões espirituais em que está sendo travada a temida guerra entre Deus e Satanás, céu e inferno, porque os sermões não recebem da oração a capacidade de serem poderosamente combativos e espiritualmente vitoriosos. Os pregadores que obtêm resultados poderosos para Deus são os homens que prevaleceram em seus apelos para Deus antes de se aventurarem em fazer apelos aos homens. Os pregadores mais poderosos com Deus em seus aposentos reclusos são os mais poderosos em seus púlpitos com os homens. Pregadores são seres humanos expostos aos fortes ventos das correntezas humanas e normalmente são levados por eles. A oração é um trabalho espiritual e a natureza humana não gosta do árduo trabalho espiritual. A natureza humana quer velejar até o céu com uma brisa suave, em mar calmo e sem sobressaltos. A oração é um trabalho que traz humildade, ela avilta o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória e sinaliza nossa ruína espiritual. E tudo isso é difícil para carne e sangue suportarem. É mais fácil não orar do que suportar tais coisas. Então chegamos a um dos males clamorosos destes tempos, talvez de todos os tempos, pouca ou nenhuma oração. Desses dois males, talvez pouca oração seja pior que nenhuma oração. Pouca oração é uma espécie de faz de contas, um salvo-conduto para a consciência, uma farsa e uma ilusão. A pouca estima que temos pela oração fica evidente no pouco tempo que devotamos a ela. O tempo dedicado à oração pelo pregador médio mal influencia o total diário de oração. Não raro é a única oração do pregador ao lado da cama, de pijamas, pronto para se deitar, e ele logo se deita. Talvez se adicione à lista uns poucos e apressados fragmentos de oração antes de se vestir para amanhã. Quão débil, vã e insuficiente é tal oração comparada ao tempo e à energia dedicada à oração por homens santos, seja na Bíblia, seja fora dela. Como é pobre e maldosa a nossa oração trivial e infantil, se posta ao lado dos hábitos dos verdadeiros homens de Deus em todos os tempos. Aos homens que creem ser a oração sua atividade principal e que dedicam tempo a ela de acordo com a alta estima que lhe tem Deus confia as chaves de seu reino e por ele faz maravilhas espirituais neste mundo. Oração grandiosa é o sinal e o selo dos grandes líderes de Deus e da determinação das forças conquistadoras com as quais Deus coroa o trabalho árduo feito por eles. O pregador é comissionado tanto para orar quanto para pregar. Sua missão fica incompleta se não fizer bem as duas coisas. O pregador pode falar com toda a eloquência dos homens e dos anjos, mas a menos que consiga orar com fé, que arraste todo o céu em seu auxílio, sua pregação será como o sino que ressoa, como prato que retine. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Na tarefa permanente de orar, honrar a Deus e de salvar almas. Ok? Muito obrigado por sua presença do outro lado. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Amém.